Então, pessoal, eu agora quis falar um pouco de mim, porque foram uma das coisas que perguntaram muito. Como eu disse, eu sou um estudante de medicina, estou fazendo faculdade já faz uns 3 anos, 4 anos, e tenho TDAH diagnosticado desde o 6º ano. E a questão mais principal para a gente ver isso é uma questão de, como é que fala? De história. Então, qual foi a minha história? A minha história foi de colégios particulares. Eu estudei em colégios particulares e minha mãe priorizou muito isso, principalmente porque ela não teve, então ela sempre remoeu isso, que os pais dela não tinham dado uma educação dela muito boa, principalmente o ensino fundamental 2 e o ensino médio, e ela quis priorizar isso muito na gente, então a gente sempre fez o ensino particular, em que ela confiava, né? Foi no Adventista, se foi num colégio particular bom daqui de Goiânia, se foi um que talvez, se ela sofresse um pouco mais para pagar, mas que ajudasse mais a gente nas nossas questões. Então ela sempre fez isso. Então essa é a história. Então é uma questão de financeira também. Não é só por esforço meu. Mas é lógico que também tem uma parte minha. Que eu falei que eu tenho TDAH, eu sempre tive muita dificuldade, né? Inclusive eu já percebia isso no ensino médio. Principalmente no ensino médio eu já tinha sentido muito isso de sentar para estudar. É muito difícil para mim. Então, inquieto, eu sentia inquietação, eu sentia agonia, muita agonia. E o jeito que eu resolvi contornei isso um pouco no momento de estudar era fazendo questões. Então eu fazia questões de todas as matérias que tinha no livrozinho, ou que o professor passava a lista, para mim era muito bom para eu estudar, para eu aprender. E foi mais ou menos isso que eu mais foquei. Tanto é que agora para mim no ensino superior não tem livrozinho com respostas e perguntas no final, então é um pouco mais complicado achar questões, principalmente porque é tudo maioria residência, a residência não gosta de soltar as questões pra gente, então é mais difícil, a gente tem que pagar. A outra forma, que era durante a aula, era o gosto por aprender. Então eu gostava muito da matéria, eu falava, nossa, biologia, o que são seiva bruta, seiva elaborada, seiva bruta, nossa, capilaridade que faz a água subir pelos estômatos que liberam vapor de água e faz uma pressão uma pressão negativa nos capilares, não achava muito massa. Ou genética, que o glóbulo de histona, e tinha o DNA que envolvia 2 vezes no glóbulo de histona, e por assim ia fazendo cromossomo. Então achava, nossa, muito massa. Então tem um gosto por aprender, porque isso eu acho que é o mais difícil, porque quando a pessoa ela tem a dificuldade, ela normalmente faz o contrário, entendeu? Ela fica, nossa, que coisa chata, que coisa difícil. Então é você fazer o seu cérebro, a sua questão de gostos ajudar você. Então, nossa, toda matéria tem isso, toda matéria tem uma coisa que vamos gostar. Nossa, olha só que coisa incrível, que coisa legal. Então, você se abrir um pouco para isso também é uma coisa interessante. Agora, mas o TDAH até hoje tem questões, né? Por exemplo, agora eu tenho que treinar ainda mais minha disciplina, eu tenho que ler livros, fazer resumos, fazer essas coisas, então essa dificuldade apareceu muito, mas muito mais. Então, nos últimos tempos eu tenho focado em melhorar isso. Agora, a questão de, política, que a gente gostaria de falar, seria mais questão relacionada às formas de governo, a comentar essas questões recentes, sabe? Por exemplo, de fundos de recursos, de decisões comparadas de como foi que os Estados Unidos se desenvolveu industrialmente, como é que a Europa se desenvolveu industrialmente, por que os tigres asiáticos, apesar de serem diferentes dos Estados Unidos e da Europa, por causa de idade de industrialização, eles conseguiram se desenvolver tão bem, entendeu? E hoje eles são considerados, né, os tigres asiáticos, eles são considerados os países desenvolvidos, né? Só você lembrar da Coreia, do Japão,
de Singapura. São países com coisas retrógradas, que a gente pode falar, em questões principalmente, como é que fala, de ciências humanas, né? Por exemplo, o Japão é um país extremamente machista, né? Um país em que eles acreditam que, não falo isso em questões de leis, né? Mas em questão cultural, a mulher, ela casa, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, entendeu? Então isso é considerado uma função lá deles ainda. E mulher, ela sofre muito isso no mercado de trabalho. Como é que fala? Na Coreia, eles têm uma coisa que eu acho extremamente absurdo. Eles controlarem a vida afetiva e amorosa dos, como é que fala? Dos astros e estrelas dele, da música, né? Aqueles K-popers. E eu acho isso extremamente absurdo. Como assim? No contrato tá escrito que ele não pode namorar enquanto fazer. Entendeu? Uma coisa tipo, está invadindo extremamente o nosso espaço, né? E nos Estados Unidos, eles tiveram problemas de segregação, né? No Brasil não teve essa questão de segregação na lei, mas a gente tem uma questão de abandono, né? A gente tem uma questão de diminuir essa questão do racismo, a questão de fazer um racismo mais velado. E existem essas questões, vou gostar de discutir elas também durante o nosso tempo aqui. Outra coisa que eu falei foi a questão de ciência, né? Também eu vou gostar um pouco de falar sobre questão de a ciência, né? Como em si, o que a define, né? Porque as ciências existem várias. Ciência política, ciência química, física, diversas outras. Aí eu gostaria de discutir a questão na base e depois ampliar um pouco isso. Qual que seria a base? Método científico, a origem da discussão da ciência pura e ciência prática, essas coisas assim. Eu também vou ter que, claro, preparar um pouco mais os meus vídeos, né? Então acho que eles não vão ser muito frequentes, mas eu pretendo pelo menos fazer eles bem preparados, que eu não gosto de sair falando por aí qualquer merda, né? Que a gente fala. Tem muita gente que tá gostando de fazer isso, mas eu não sou uma dessas. Eu prefiro fazer tudo certinho, porque são os vídeos que eu gosto normalmente de assistir também. Aqueles vídeos bem preparados, olha só que coisa legal de assistir, entendeu? Então acho que vai ser também o tipo de vídeo que eu vou querer fazer. E acho que qualquer outra sugestão que vocês tiverem, eu também iria agradecer muito. Valeu, pessoal!